Olá, gente, aqui é a Ká e hoje eu vim fazer a resenha de um livro que mexeu muito comigo e que eu preciso falar com vocês. Eu tô falando sobre O Último Adeus, da Cynthia Hand. Eu li esse livro em abril e foi uma leitura que mexeu muito comigo, com o meu psicológico, com tudo assim na minha vida. Foi uma leitura essencial e que eu precisava muito falar com vocês sobre ela, porque eu acho que é uma leitura assim que todo mundo deveria ler. Bom, vamos começar aqui. Aqui a gente vai conhecer a Alex. A Alex, ela acabou de perder o irmão dela pro suicídio e ela então tá tendo que lidar com essa dor, né, de perder alguém pro suicídio, que é uma forma muito trágica de morte, se não a mais trágica. E ela tá tendo que lidar com essa dor, mas ela não tá sabendo como lidar com isso. Ela não tá sabendo como colocar pra fora o que ela tá sentindo. Então a mãe dela sugere que ela vá a um terapeuta. Ela acaba indo nesse terapeuta mais por pressão da parte da mãe dela do que por vontade própria. E indo nesse terapeuta, ele acaba sugerindo que ela comece a escrever um diário para que ela possa colocar em palavras o que ela tá sentindo, a dor que ela tá sentindo, que ela tá retraindo pra dentro e não colocando pra fora. Ela então faz isso, ela acaba começando a escrever um diário e nesse diário a gente acaba conhecendo quem era o Tyler, que é o irmão dela, quem era o Tyler pra ela, através dos olhos dela. Então assim, a gente vai conhecendo a Alex ao longo da história, a gente vai conhecendo o Tyler aos olhos da Alex, como que ela viu o irmão e ela vai tentando assim, entender como é que o irmão dela teve coragem pra fazer tal ato, por que que o irmão dela fez tal ato, por que que ele se sentia assim, por que sabe, qual foi o estopim que fez com que ele cometesse suicídio. Então, a gente vai conhecendo esse ponto de vista da Alex. A gente também conhece muito o ponto de vista da mãe da Alex, não do ponto de vista da mãe da Alex, mas aos olhos da Alex, a mãe dela. E acaba que a Alex e a mãe dela acabam começando a sentir a presença do irmão dentro da casa, e elas não sabem se é um fantasma ou se é só a saudade falando mais alto, ou se é coisa da cabeça delas, se elas estão tendo algum surto, alguma coisa assim. Mas, enfim, essa é a sinopse do livro, né? E agora falando sobre o que eu achei, gente, é assim, um livro que mexeu muito comigo. Eu confesso que eu li esse livro numa época que eu não tava muito bem, então eu acho que ele mexeu ainda mais comigo, porque eu não tava muito bem na época que eu li esse livro. Ele acabou falando comigo de uma forma, assim, que eu não esperava. Por eu não estar num momento muito bem da minha vida, eu achei que ia ficar muito mal nesse livro. Eu realmente fiquei bem, assim, sentida, mas não foi de uma forma ruim. Não foi um livro que eu me senti mal, sabe? Assim, tem algumas partes que a gente acaba se sentindo mal de ler, por conta de ser fatos que a gente meio que fecha os nossos olhos pra não ver, e ser coisas comprovadas que a gente meio que coloca a mão em cima, assim, do olho, sabe? Fica tipo, não vou ver. Mas é uma coisa que a gente precisa ver, que a gente precisa falar, que a gente precisa tocar na ferida, porque é um assunto extremamente importante. E aqui a gente vai ver também ponto de vista das pessoas que ficam e não das pessoas que querem ir embora, sabe? A gente não vai ver o ponto de vista do Tyler, que é quem se matou. A gente não vai ver o porquê que ele tava sentindo daquele jeito. Aqui a gente só tem, assim, a gente só tem sugestões. Talvez ele esteja se sentindo assim, talvez ele estava sentindo assim, talvez aconteceu alguma coisa assim. Então a gente não sabe o real motivo do porquê ele fez isso. A gente tem apenas sugestões ali que vão surgindo da parte da Alex e ela tentando entender o porquê do irmão dela ter feito isso. Eu me conectei muito com os personagens, principalmente com a mãe da Alex, porque a gente viu o quanto que ela tava sofrendo e o quanto que era difícil seguir em frente e o quanto que é difícil perder um filho, mesmo tendo outro filho. Filho é filho, né, gente? Não tem como você perder um e se contentar com o outro porque ainda tem um. É um livro, assim, que eu achei que a autora tratou com muito respeito, sabe? Pelas pessoas que sofrem de depressão, que sofrem de pensamento suicida, tanto pela família das pessoas que ficam. Então eu acho que esse é um livro extremamente importante, porque aqui a gente vai realmente, assim, a autora, ela realmente toca na ferida. Ela fala, isso aqui tá errado, isso aqui não tá certo, isso daqui é um sinal, isso aqui você fica de olho. Então, assim, é um livro extremamente importante, é um livro extremamente angustiante em algumas partes. Teve muitas partes que eu me peguei chorando, porque eu ficava, sabe, pensando
em como que as pessoas estão tão sem falta de empatia e em como que as pessoas, elas estão tão, assim, fissuradas na própria dor que elas não conseguem olhar ao redor e ver que não é só ela que tá com dor, sabe? Não é só ela que tá mal. Tem milhões de pessoas ao redor dela que também não estão bem e ela não consegue enxergar isso, sabe? Ela fica só ali naquele mundinho dela, e ela não consegue olhar ao redor e ver ali. Tem pessoas que também estão sofrendo, mas que assim como tem pessoas que também estão sofrendo, também tem pessoas que estão ali pra ajudar. Seja com uma palavra amiga, seja com um olhar, seja com um abraço, seja com qualquer coisa. Existem pessoas que estão ali pra ajudar. Então, assim, é um livro extremamente importante. É um livro, assim, que ele não te dá aval pra tipo, suicídio é a solução. Ele te dá o aval pra tipo, suicídio não é a solução e tem como você sair disso. Então é um livro extremamente importante que eu recomendo muito pra todo mundo. É um livro que me deixou muito, assim, sensível, e é um livro que eu quero muito reler um dia, que eu quero reler pros meus filhos, que eu quero reler pros meus netos, pros netos dos meus netos, sabe? É um livro, assim, que eu acho que vai virar clássico. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que você achou. E tem resenha escrita desse livro lá no blog também. Vou deixar aqui na descrição. É isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, que me ajuda muito aqui na divulgação. Se você é novo e quer continuar acompanhando eu, é só você se inscrever. Seja muito bem-vindo. E é isso. Um beijo. Tchau!